tudo bem? Meu nome é Paula Cabreira, eu sou repórter do jornal Nossa Cidade. E hoje está recebendo aqui na nossa redação Ana Carolina Serra, primeira-dama de Santo André, candidata a deputada estadual agora. Tudo bem, Carolina? Obrigada por vir até aqui. Imagina, Paula, eu que agradeço. Olá, é um prazer estar conversando com todos vocês que nos acompanham no Jornal Nossa Cidade. Ana, eu queria começar falando um pouco de você, porque assim, a gente sempre fala muito do trabalho de formiguinha que tem a primeira-dama, né? E você tornou isso muito visível em Santo André. Então você trouxe cursos, trouxe a moeda PET, a moeda verde. Queria que você falasse um pouco como foi essa aproximação primeiro com a política e como é que foi esse desenvolvimento do trabalho do Fundo Social para você. Olha, Paula, é interessante mesmo, porque vem a questão da mulher, né, pelo menos em Santo André, quando a gente vai olhar o histórico de atuação das primeiras damas, cabem a elas quererem ou não participar mais ativamente. E isso, né, não nos cabe aqui a questão do julgamento, porque cada uma tem os seus enfrentamentos. Mas, durante a caminhada, na primeira eleição do meu marido, quando concorreu à Prefeitura Municipal, a gente viu que o Fundo Social de Santo André existia por decreto, tinha tido algumas poucas ações pontuais em algumas regiões da cidade, mas ele não tinha sede, ele não tinha uma estrutura permanente de atendimento à população da cidade há mais de 30 anos. Né? E isso eu me ressentia enquanto munícipe, por não ter essa estrutura tão importante, não só pela questão da solidariedade, mas da questão de assistência mesmo ao próprio município. Algumas pessoas entendem que esse papel cabe somente à assistência social, mas a gente sabe que o papel em conjunto social não é só do poder público, e sim também de toda a sociedade participando. Então, nessa caminhada, durante a campanha dele, eu entendi, achei por bem, conversando principalmente com as entidades assistenciais da cidade, resgatar o Fundo Social de Solidariedade num novo modelo mais moderno do que aquele tradicional assistencial que a gente está acostumado a conhecer. Porque quando o poder público se ausenta, a própria sociedade se reúne para fazer as suas vezes, que foi o que aconteceu em Santo André. Então a gente pensou, na realidade, no núcleo de inovação social, na ideia de fortalecer esse trabalho das entidades sociais do município, que sempre fizeram muito bem esse trabalho complementar ao da assistência social, da Secretaria de Assistência Social de Santo André, e aí é pautado por 3 grandes e importantes vertentes, que é a questão da segurança alimentar, que é feita pelo Banco de Alimentos, depois do próprio Fundo Social de Solidariedade, que trabalha a capacitação profissional das pessoas, com cursos gratuitos, rápidos, de inserção rápida no mercado de trabalho ou de reinserção, e também através do Santo André Solidária, para que todos possam ajudar. Queria que você falasse também, Ana Carolina, a respeito da moeda PET e da moeda verde, que a gente sabe que hoje é uma referência, né, quando a gente fala a respeito do assunto. Eu queria que você explicasse um pouco como é que foi a ideia, como é que nasceu esse projeto. Olha só, é muito interessante, porque através do resgate do Banco de Alimentos, veja só, Paula, e vocês que nos acompanham, o Santo André foi o município pioneiro no Brasil a ter o primeiro Banco Municipal de Alimentos, tão importante aí na distribuição de alimentos para as pessoas. E ele estava fechado quando a gente assumiu, né, por diversas questões, inclusive orçamentária, ele era muito deficitário, 1.300.000 ano. E aí, quando a gente foi trabalhar e ver um novo modelo para que ele não fosse tão custoso para a prefeitura, a gente pensou justamente em conversar com os comércios da cidade para receber diversos tipos de doações. Porque muitas vezes a gente tem no comércio itens que não podem ser comercializados, mas que estão aptos para consumo. Eu vou chegar lá no moeda verde e no moeda PET, peraí. E aí, às vezes, por exemplo, tem lá no supermercado uma pasta de dente com embalagem avariada. Aquele conteúdo, a pasta de dente, pode ser consumida, mas ela não pode ser posta à venda porque a embalagem está avariada. E diversos itens são assim, próximos da data do vencimento, por exemplo. Aí a gente foi pouco a pouco trabalhando esse resgate, tendo a confiança do comércio da cidade, para que ao invés que esses itens fossem para descarte, eles doassem para o Banco Municipal de Alimentos, porque a gente não precisa só de alimento para ter a dignidade das pessoas, a gente precisa de alimentos, itens de higiene e material de limpeza. E aí esses itens fazem diferença no orçamento das entidades assistenciais e das famílias que elas atendem, né? E aí, trabalhando nesse fortalecimento, o comércio passou
passou a destinar diversos itens, entre eles as rações para animais, quando nos surgiu a ideia de criar um banco de rações. E daí, justamente, veio a outra ponta, que é o Moeda Verde e o Moeda PET. Do outro lado, durante toda essa caminhada que a gente fez no município, a gente via que tinha muitos pontos nas comunidades de descarte irregular de lixo. E isso é um problema para toda aquela população do entorno, porque traz problemas de doença, traz bicho e etc. E um incômodo quando chove, por exemplo, enchente. Então a gente foi conversar com aquela população dizendo assim, olha, ao invés da prefeitura passar lá e fazer a recolha do lixo e gastar com isso, por que não eles guardarem aquele material, a prefeitura vai lá, faz a recolha, só que faz uma troca. A cada 5 quilos de lixo reciclável, 1 quilo de alimento mais uma hortaliça que vem do próprio banco de alimentos, entendeu? Lá do comecinho. E aí, primeiro a gente teve que ganhar a confiança desses moradores, porque era uma política pública nova, eles não estavam acostumados a ter esse relacionamento com o poder público, e aí, então, isso pouco a pouco, a gente foi devolvendo esses lugares de acúmulo, de descarte irregular de lixo para a comunidade, conversando com eles, porque, por exemplo, em uma determinada comunidade na cidade, eles precisavam de estacionamento. Então virou não joga mais lixo aqui, vai virar o estacionamento que vocês tanto precisam. Numa outra comunidade, virou um parquinho para as crianças. Numa outra, uma área de convivência para as pessoas ali. E aí, nisso, quando a gente viu, a gente já tinha ampliado o Moeda Verde para 22 comunidades. Atualmente, até o final do ano, a gente planeja chegar em 30. Nessa grande parceria importante de transversalidade, de conversa entre todas as secretarias da prefeitura. O Moeda Verde, o Moeda PET, vamos lá, trabalha o Banco Municipal de Alimentos, que é uma parceria do Fundo Social de Solidariedade, com o nosso órgão de saneamento ambiental, que é o SEMASA, e também até com a Secretaria de Saúde, Paula, porque as sacolas que a gente coloca os alimentos são feitas pelo pessoal da saúde mental, da Secretaria de Saúde, que é de lona reciclável dos outdoors que são retirados da cidade e a gente recicla as lonas e elas viram sacolas. Então, já, por exemplo, o Moeda PET é uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e com a Diretoria de Bem-Estar Animal, onde a gente troca as garrafas PET por ração para animais. E assim a gente vai trabalhando diversos conceitos, né? Mas que todos eles têm uma única finalidade: integrar e trazer essa sensação de pertencimento do cidadão, do cuidado que ele deve ter com a cidade, que todos nós devemos ter, porque afinal de contas a cidade é o quintal da nossa casa, né? E se a gente quer viver bem em casa, a gente também quer viver bem na nossa cidade. E assim essas ideias foram crescendo, foram ampliando, e o Moeda Verde, assim como o Moeda PET, ele tem na sua ponta, na primeira ideia, ampliar a vida útil do nosso aterro sanitário, levando para o aterro sanitário o que ele precisa, e na outra ponta, além da troca, etc., famílias que vivem agora da cooperativa do lixo reciclável e que ganham dinheiro justamente para isso. Então, e nesse meio, a gente tem a troca, famílias também que têm economia no orçamento doméstico porque trocam lixo por alimento de qualidade. Não, é interessante, além dos projetos que a Ana Carolina falou aqui pra gente, você tem a gente vê a sua presença sempre constante dentro do poder público mesmo, né? Diferente da gente ver outras primeiras damas que ficam um pouco mais afastadas, você demonstra realmente essa intenção de participar, de querer trazer isso para sua vida. Queria que você falasse um pouco também, Ana Carolina, pra gente, porque assim, o Natal de Santo André virou referência também. Verdade. No país, né? Então, a gente vê que tem uma mão feminina ali, né? Não tem como não perceber. Então, como é que foi esse projeto também para transformar Santo André numa referência quando a gente fala em Natal? Olha só, Paula, bem legal você trazer a ideia do Natal. Até meu olho brilha, eu fico emocionada. Porque o Natal, o Natal Solidário, ele nasceu do resgate da Feira da Fraternidade. Foi uma ideia que eu tive de resgatar a Feira da Fraternidade, que acontecia há muito tempo em Santo André, não era no Paço Municipal, e ajudava muito as entidades assistenciais da cidade. Eu participei, trabalhei na Feira da Fraternidade, etc. Tenho essa memória, e ela tinha deixado de acontecer, tudo bem. E a gente falou assim, uma vez era 1º de janeiro, conversando com meu marido, falei assim, por
que a gente não faz de novo a Feira da Fraternidade, já que a gente o trabalho do Núcleo de Inovação, do Fundo Social, está justamente nisso de ajudar as entidades. Vamos conversar com elas? Ele falou, legal, faz a sua reunião, reúne, vê o que eles acham, né? Vamos ver, porque é para elas, eles têm que querer participar. Aí a gente fez e adoraram a ideia de fazer o resgate da Feira da Fraternidade e fizemos em 2018 a Feira da Fraternidade e foi um super sucesso, todo mundo adorou. E as entidades começaram a pedir mais. Foi quando a gente teve elas pedindo mais, o bis da Feira da Fraternidade, surgiu a ideia de fazer o Natal Solidário. Não uma segunda-feira da Fraternidade no mesmo ano, e sim o Natal Solidário. Legal. Aí veio a pandemia. Aí com a pandemia, com o Fique em Casa, né? E no primeiro Natal Solidário a gente organizou casinha do Papai Noel, com artesanato produzido pelo Fundo Social, com o pessoal do artesanato, da costura. Foi justamente um trabalho muito em conjunto. E sempre vai ser assim. Por exemplo, na Feira da Fraternidade tem todas as secretarias envolvidas, desde a Secretaria de Segurança, do Trânsito, Secretaria de Obras, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação, sabe? Esporte, cultura, lazer, é todo mundo em torno de um único bem, que é justamente a solidariedade. E aí, no Natal Solidário, quando vem a pandemia, eu falei assim, meu Deus, como que a gente vai fazer? Tá todo mundo em casa. Mas a gente tinha utilizado na pandemia dos drive-thrus, tanto para arrecadar alimento, quanto para vacinação, quando começou a vacinação, né? E a gente falou, bom, se a gente pode sair de casa dentro do carro com segurança, com as pessoas da mesma família, e a gente já tinha iluminado o Parque Celso Daniel no primeiro Natal, na Feira de Natal, por que a gente não pode iluminar uma avenida de Santo André, etc., para trazer um pouco dessa magia do Natal e também fazer um Natal solidário um pouquinho diferente? E a gente não imaginava que fosse ter esse alcance, o sucesso, exatamente. E aí a gente conseguiu trazer um pouquinho, principalmente para as crianças, para as pessoas que estavam em casa. E teve o pessoal da Orquestra Sinfônica de Santo André, da OSSA, Secretaria de Cultura, as rádios de Santo André se empenharam. E aí quando a gente passava lá naquele túnel de luz, sintonizava com as músicas de Natal, foi muito emocionante. Não tinha lembrado disso. Minha filha adorou, gente. Não tem como esquecer. Quando a gente tem criança em casa, a gente pega essas coisas. E até o pessoal de ônibus passava, foi muito legal mesmo. Além disso, Ana Carolina, eu queria falar com você a respeito de filha, né? Você Sim. tem a Maria aí, vocês estão sempre colocando nas redes sociais. Como é que fica durante a campanha? Olha, um aperto no coração, mas que a gente faz isso de muito bom gosto, porque a gente sabe que esses projetos, a gente tem ideia de ampliá-los e que é para um bem maior, né? A gente conta com uma estrutura muito grande de apoio, que é a família, né? E o que seria da gente sem a família, né? Sem os avós, sem os nossos amigos que nos apoiam nessa empreitada. Então, a gente fala que essa rede de apoio para nós é importantíssima. Então, ter essa tranquilidade, né, de que a Maria está com a Rosa em casa, está com a vovó Alice, está com a vovó Regina, está com os amiguinhos brincando, está com os tios, isso dá força para a gente seguir. Aí, falando de filhos, a gente acaba entrando, não tem como não falar, que a Ana Carolina é uma das poucas mulheres que a gente recebeu aqui. Nós somos 57% do eleitorado e temos uma representação ainda muito pequena na Assembleia. É verdade. Né? Então, assim, a gente falando a respeito disso é engraçado, porque se vocês já viram em casa, eu pergunto também para os homens a respeito de família. Mas a gente não tem como não pensar na importância de uma mulher lá que conheça as nossas necessidades melhor para poder lutar por esses projetos. Como é que você se sente representando essa bandeira, Ana? Esse foi um dos motivos pelo qual eu encarei de frente esse desafio. Não só para mostrar que é possível, né, essa transformação, porque se a gente parar para pensar, né, o direito ao voto, ao sufrágio da mulher começou há pouquíssimo tempo atrás, 1932. E aí, quando falam assim, ainda falta representatividade feminina, e diante dessa possibilidade, não só pelo reconhecimento de um trabalho que foi feito de coração, voluntário, pela cidade de Santo André, com a possibilidade de expandir esse trabalho para cidades de toda a região do Grande ABC e para todo o estado de São Paulo, com o reconhecimento do governador Rodrigo Garcia, quando a gente recebe a visita de uma candidata a presidente, né, do país que reconhece o trabalho da capacitação profissional como algo transformador, e também do Moeda Verde,
né, com toda a sua simplicidade e com pouco gasto de dinheiro público, mas que é efetivo, é uma política pública efetiva, a gente não tem como dizer não a mais esse desafio. E mais do que isso, como você mesmo falou, Paula, é o conhecer a necessidade feminina, né? Muitas vezes a gente compreende, claro, a intenção, a boa intenção dos homens em querer ajudar, mas eu acho que a união de vozes é importantíssima. A gente está ultimamente, né, muito numa pauta assim, do A ou do B, né, de defender ou os homens ou as mulheres e não da integração. E a gente precisa cada vez mais da união, de se enxergar como um complemento, né? Então, eu acredito muito de que não se adianta fazer política, criar política pública para todos de uma única forma. É preciso olhar os diferentes de forma diferentes, né? Inclusive dentro do público feminino. Olhar a menina na questão da sua menarca, com a questão da pobreza menstrual, encarar de frente essas situações e trazer soluções, ouvindo a necessidade das pessoas justamente de forma diferente. Voltando um pouquinho a respeito disso, né, eu acho importante a gente também falar sobre isso. Você, no Fundo Social, deve ter visto, né? A maioria das famílias que a gente encontra em necessidade são mães com Sim. filhos, mães que não têm o apoio aí de um homem, do pai, da família ou do avô, não tem essa inserção. E vocês fizeram um trabalho incrível durante a pandemia. Eu queria que você falasse sobre isso mesmo. Como é que foi esse trabalho na pandemia para auxiliar as famílias? Principalmente, eu vi também que vocês entregaram a merenda em casa, mas vocês ampliaram isso, o Santo André entregava a cesta básica. Como é que foi esse trabalho de cadastro, esse trabalho de chegar até essas famílias? Olha só, eu falo muito por mim, sabe, Paula? A pandemia trouxe uma situação muito terrível para a gente, mas que a gente também tem que tirar algumas lições. Muitas pessoas se sentiam improdutivas durante a pandemia. A necessidade de ficar em casa e parar para trabalhar trouxe primeiro aquela questão de eu não vou ter renda para conseguir comprar a comida para o dia seguinte, que é a realidade da grande maioria das famílias, infelizmente. E depois disso, não só trazer aquela sensação de incapacidade, de olhar para casa e falar assim, eu não consigo cuidar nem de mim, nem da minha própria família. E de não conseguir produzir mesmo, e aí a gente sabe de todas as tensões que isso gera. Então, primeiro, a gente tinha um equipamento importantíssimo que havia sido resgatado, que era o banco de alimentos. A questão da própria solidariedade do andreense com as lojas solidárias nos shoppings, com as correntes de solidariedade, com a própria Feira da Fraternidade, reconhecendo o poder público, o Fundo Social de Solidariedade, como um elo, uma ligação entre quem quer ajudar e quem precisa dessa ajuda. Então, essa confiança que a gente conseguiu reconquistar das pessoas foi muito importante quando veio a pandemia, sabendo que as doações chegariam nas mãos de quem mais precisavam. A própria merenda escolar, já que a escola não poderia fazer esse papel de entregar, porque muitas crianças dependem da merenda, por que não transformar essa merenda em cesta básica e utilizar dos transportadores escolares que conhecem onde as crianças moram para fazer a entrega e remunerá-los porque eles estavam sem trabalho. E mais do que isso, sabendo dessas mulheres e até homens, muitos costurando com amor, da costura, o trabalho da costura. Pessoas que queriam aprender a costurar, então a gente começou pequenininho. Vamos chamar as costureiras do Fundo Social de Solidariedade. A gente recebeu grandes doações de tecido, de elástico, de empresas, e aí a ideia era chamar as costureiras do Fundo Social de Solidariedade, porque tinha aquela questão, usa máscara, não usa máscara, e aí tornou obrigatória. E aí vinha na nossa cabeça, se as pessoas não tinham dinheiro para comprar comida, quem dirá para comprar máscara? E aí a gente dizia assim, a gente pode fornecer essa máscara. E a gente podia também remunerar as costureiras para isso. Aí foi, por que não conversar com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e pegar o cadastro de quem está lá no MEI, etc., das costureiras de Santo André e convocá-las, né? Para ter uma renda durante a pandemia, uma renda extra, enfim. E aí a gente foi pouco a pouco chamando e numa grande parceria entre as secretarias, e foi esse sucesso, 1.300.000 máscaras produzidas, mais de 2.000 costureiras e costureiros que passaram pelas mãos aí do Fundo Social de Solidariedade e que receberam
aí R$ 2 por máscara confeccionada, e que até durante esse ano, com a volta às aulas, a necessidade do uso da máscara na rede escolar, a Santo André ainda tinha máscara para distribuir para essas pessoas. E você tem algum ponto, que você pensa assim, foi aqui que eu pensei, quero estar na Assembleia? Quando é que foi que isso surgiu para você? Olha, tenho sim. Foi muito difícil a decisão, não foi tranquila. Quando a gente caminhava a cidade, muitas pessoas, quando a gente caminha, porque isso é inerente, né? A gente é de Santo André, vive a cidade e não deixa de fazer as coisas do dia a dia. Enfim, vai no mercado, vai na padaria, no açougue, na farmácia, enfim, coisas do dia a dia. E as pessoas perguntavam: você vai se candidatar? Elas até achavam que ia me candidatar a prefeita, e eu assustava. Eu falava: não, gente, tipo, faço de coração, de verdade. E aí começa assim a pensar, por que não? Né? Primeiro aquele por que não, aí a gente fica pensando. Aí a gente olha em casa e vê o marido trabalhando sem sábado, domingo, feriado, etc. E eu olho para Maria e falo: meu Deus, e se eu também for trabalhar, como que fica ela? Aí ela começava a perguntar assim: mamãe, o seu trabalho é ajudar o papai? Porque eu também, Paulo, fui muito criticada por muitas vezes deixar o meu trabalho como advogada, como professora, e ajudar o meu marido, e dizendo assim: você está se anulando. Eu falo: não, eu estou ajudando a minha cidade, e se eu tiver, não tenho problema com isso. Era uma coisa que eu sempre tive vontade, e que qualquer coisa eu volto a advogar, volto a dar aula, não tem problema. Sempre fui muito bem resolvida com essa escolha. E aí eu pensei: filha, eu vou ajudar o papai a transformar a vida das pessoas, etc. A mamãe ajuda as pessoas. Aí eu pensei: poxa, eu posso ajudar muito mais pessoas. Quando a gente começou a receber visitas de outros municípios, por exemplo, São Caetano abriu um banco de alimentos e veio conhecer o trabalho do Banco de Alimentos de Santo André. O município de São Carlos, o vereador veio para ter um projeto de lei, para ter uma moeda verde no município de São Carlos. Aí a gente recebe visita do governo do Mato Grosso para levar o projeto do moeda verde para lá. Aí vem, de repente, o prefeito João Campos, de Recife, lá do estado de Pernambuco, procurando pelo Moeda Verde, porque foi indicado por uma entidade de políticas públicas, dizendo que o Moeda Verde era o que trazia maior sustentabilidade ambiental. Aí eu falei: poxa, é possível, né? Então, expandir esses projetos, é possível a questão da representatividade da reunião, e mais do que isso, é possível a representação feminina, né? Então, eu falei: por que não? Aí a gente conversa em casa, conversa com a família e aceita esse desafio, não por né? Não é um desafio pessoal, eu acredito que é um desafio coletivo. Santo André é uma das maiores cidades do ABC e acho que atualmente a gente está sem representante lá na Assembleia, né? Sem nenhum representante há muitos anos, há mais de década. Então acho que pesa também na hora de decidir isso, né? Exatamente. Por isso que eu falo que deixa de ser um projeto pessoal e passa a ser um projeto coletivo. Eu não tenho como não perguntar, gente. Vocês sabem que o Paulinho é um expoente do PSDB, tem uma super relação, e a Ana está sempre muito próxima. Como fica para você? Porque assim, você tem você falou aqui da candidata à presidência, você tem uma super relação com o Rodrigo Garcia. Como é que ficam essas relações? Ajuda isso a aproximar os municípios? Você acha que fica mais fácil para a gente pensar em trazer verbas para a região? Olha, eu acredito no verdadeiro papel do deputado estadual. Ele tem, na verdade, várias funções. A primeira é justamente que falam, né, a de legislar, de criar legislação para atender a todo o estado, transformadora, super necessária. Mas eu também acredito muito na questão da representatividade, de facilitar esse trânsito, essa interlocução, essa conversa tão necessária para trazer as famosas emendas parlamentares para quem mais precisa, a região do Grande ABC, a região de todo o estado de São Paulo, do qual o deputado estadual representa. Então é muito importante essa conversa, esse diálogo, do qual eu defendo bastante, as entidades do terceiro setor que fazem um trabalho importantíssimo em conjunto com o poder público, né, atuando cada vez mais perto das pessoas que mais precisam, em situação de vulnerabilidade. Então acredito muito nisso, mas mais do que isso, ele também exerce um papel fiscalizador. Então, quando a gente fala
da gente querer, e eu falo muito a questão da gestão, né? A gente tem, todo mundo faz gestão, a gestão do orçamento doméstico, da nossa casa, da nossa própria vida, até a gente pode falar por assim dizer. Então, quando a gente tem, né, um trabalho de uma gestão de curto prazo, médio prazo e longo prazo, a gente vê que a gente tem um projeto de vida, um projeto da cidade que nós queremos, da região que nós queremos e do estado que nós queremos. Então, esse diálogo a gente precisa pensar um pouquinho mais para frente, né? E o papel do deputado estadual é justamente para que, com todo esse trabalho, não só da legislação, das emendas, ele possa ajudar na gestão do poder executivo, justamente nesses projetos de médio e longo prazo, principalmente. E o que mais a gente pode esperar da Ana Carolina como deputada? Quais outros projetos a gente pode esperar lá? Olha, principalmente com relação eu penso muito em ajudar as entidades do terceiro setor, em facilitar o acesso para que essa política de assistência social seja feita de uma maneira mais simples, né? Mais fácil para as pessoas, para que ela tenha de fato uma efetividade mais rápida. Mas mais do que isso, contem com o meu trabalho e essa dedicação, assim como a gente fez desde 2017 por Santo André. É esse o maior desafio. É isso. Carolina, queria muito agradecer a sua presença aqui, agradecer a todos que ficaram em casa. Queria lembrar vocês que estão aí ainda, se puderem, se inscrevam no canal para receber os nossos vídeos. Obrigada. Obrigada, Paula, a todos que nos acompanham no Jornal da Nossa Cidade. Se você gostou da nossa conversa, eu convido aqui que nos acompanhe nas nossas redes sociais, @AnaCarolinaSerra23 e também no nosso site, anacarolinaserra.com.br. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Até.